Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar aqui e junto com os irmãos podemos compartilhar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no tema. Lucas, capítulo 9, vamos ler dois textos. Eu sei que durante esses dias, esse texto foi muito pregado. Mas a Bíblia é viva, irmão. Sempre Deus terá algo novo no nosso coração. Eu quero agradecer ao Israel por ter me convidado. Deus abençoe. E eu me sinto honrado por poder estar participando dos eventos que ocorrem aqui, as festividades. Que Deus abençoe a igreja pelas oportunidades que tem me dado. Se você encontrou aí, acompanhe, por favor, a partir do verso 57, Lucas 9. Depois nós vamos ler a Epístola de Paulo, os Filipenses, capítulo 3. Depois que você terminar de acompanhar aí, mude sua Bíblia lá para Filipenses, capítulo 3. Diz assim o texto: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei, por onde quer que andares. Mas Jesus replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, ao outro fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Filipenses, capítulo de número 3. A partir do verso 12. Diz assim: não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já ter conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. É interessante, irmãos, esse texto que foi escolhido como base para essa festividade missionária. Eu estive lendo esse texto por vários dias
várias versões, em idiomas diferentes, tentando entender qual era o propósito que o evangelista Lucas queria trazer ao coração da igreja de Cristo na terra. Você sabe que Lucas é o autor deste evangelho. E Lucas, ele tem uma preocupação em trazer uma palavra para a compreensão do povo de Deus, que tivesse sendo expressado o sentimento maior daquele que deixou os céus e veio aqui na terra para sofrer e morrer como ovelha muda, sendo levado ao matadouro por causa de mim e de você. Você sabe que Lucas, quando ele escreve este evangelho, Lucas está escrevendo o evangelho a Teófilo. Teófilo era um homem da alta corte romana, alguém que havia aceitado a Cristo como o seu Salvador. E pede a Lucas que ele faça um apanhado sobre aquela nova religião que havia aparecido, sobre aquele homem chamado Jesus, que pregava e que era tão diferente, que as suas palavras não eram como a dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, mas era uma palavra que tinha um poder, irmão, tão grande, que ela era capaz de levantar o coxo, ressuscitar o morto, dar vista cego e mudar e transformar a vida do mais vil pecador. Aleluia! Oh, maravilha, Jesus. Teófilo queria entender se aquilo era verdade. Por isso você observa que Lucas, no início do evangelho, ele vai dizer a Teófilo: todas as coisas que eu estou escrevendo aqui, Teófilo, para que tu saipas da verdade em que foste instruído. E tem uma coisa, Lucas ele escreve e ele diz: eu peguei relatos e coloquei aqui de maneira ordenada, para que você entenda sobre as pessoas que tiveram presente na hora que aconteceu os fatos. Lucas é o único que relata a conversão de Zaqueu. Lucas é o único que fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu particularmente creio que ele entrevistou eles. Lucas era médico. E por que sabemos que Lucas era um médico? A linguagem que Lucas traz é uma linguagem de médico. Porque quando Lucas ele fala de febre, ele não usa como os demais evangelhos simplesmente a expressão febre, mas ele fala febre alta. Quando no livro de Atos ele vai falar a respeito de Paulo ignorando pelo pai de Públio, que estava na ilha de Malta, ele diz que o pai de Públio estava com febre e diarreia. Ele tinha entendimento de enfermidades. Quando Lucas fala a respeito de Jesus, dizendo que é mais fácil um rico perder a salvação do que entrar no reino de Deus, era mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. A expressão que Lucas usa é diferente, porque quando os demais evangelistas eles falam da palavra agulha, eles usam a expressão ratos, que é aquela agulha de costura. Mas quando Lucas fala, ele usa a expressão belônio, que belônio quer dizer agulha de um cirurgião. Por isso entendemos, Lucas era médico. Lucas foi moço de Paulo, mas Lucas entendia de medicina na sua época, de muita coisa. Mas ele viu que existia um médico por excelência, poderoso, que podia fazer o que ele não fazia. Lucas ele sabia que ninguém
Eu achei interessante, irmão, que todas as versões que li, no prefácio de cada versão, tem um escrito. A versão da Bíblia que estou aqui, a King James, diz sobre o alto custo do discípulo. Esse texto não foi colocado aqui à toa. Jesus está seguindo pelo caminho. Jesus era famoso. Jesus era um rabi que era diferente dos demais que já havia aparecido. Jamais tinha surgido um homem como ele, um homem igual a ele, e um homem que tivesse uma palavra como ele tinha. Você se lembra que quando o Sinédrio judaico manda os guardas prenderem a Jesus, e eles chegam lá onde Jesus está, e eles ouvem a mensagem pregada por Jesus, eles voltam de mão vazia, e eu penso que Anás e Caifás devem ter dito: cadê ele? Cadê o homem? Eles disseram: olha, não teve jeito de trazer ele. Eu nunca vi uma palavra daquela, eu nunca vi uma mensagem daquela. Olha, Caifás, eu tenho que dizer uma coisa para você: o coração tremeu quando ele falava, a palavra dele invadiu a minha alma, a palavra do próprio Deus. Eu não tive como fazer. Glória ao teu nome, Jesus. Como Jesus era muito famoso, todo mundo queria estar perto dele, queria conhecê-lo. E aqui uma grande multidão está indo com Jesus. Aleluia, Jesus. E chega um homem que Mateus, quando escreve esse relato, ele diz que ele era um escriba. Ele é um mestre da lei, um advogado da lei, um homem altamente instruído. E ele chega para Jesus e diz: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu vou atrás de ti. E a palavra seguir aqui no grego é akaloteu. O que é akaloteu? É pisar onde ele pisa, é fazer aquilo que ele faz. Se ele entra aqui, eu entro também. Se ele não entra no lugar, eu não vou entrar lá. Eu vou fazer tudo isso. E quando o apóstolo Paulo, ele diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, o Senhor, é disso que Paulo está falando. Quando Paulo está falando imitadores, a expressão que ele usa lá é mímicos. O que é mímicos, irmão? Se ele levanta a mão, eu levanto também. Se ele dá glória, eu dou glória também. Se ele levanta o pé, eu levanto também. Aonde ele entra, eu entro, porque ele é Deus, eu sigo os seus passos. Eu te seguirei onde quer que tu fores. Mas Jesus conhece o coração do homem. O pastor disse: o escriba chama Jesus de mestre, mas Jesus olhou dentro do coração dele e sabia que o intuito dele de seguir a Jesus era por causa da fama, é por causa daquilo que Jesus podia dar a ele. Você já pensou, o escriba que andou com Cristo, todo mundo queria ouvir, ele escreveria livros, ele deixaria relatado argumentos teológicos e muitas coisas, porque ele aprendeu com o mestre por excelência. Aí Jesus disse: ei, meu chapa, vou lhe dizer uma coisa. Os animais, Jesus cita aqui, eles todos têm casa, porém o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Ei, você comigo não vai conseguir nada não. Se você quer vir para o Evangelho pensando que o Evangelho vai te beneficiar, te dar aquilo, é diferente. O Evangelho de Jesus não dá isso, irmão. O Evangelho de Jesus é cruz. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí
você vai ver a expressão siga-me. Mas outro Jesus disse: me segue você. O outro Jesus fez questão de chamá-lo. Ele disse: sim, mestre, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Lendo o texto, a gente pensa que o pai dele estava convalescendo, que o pai dele estava enfermo, doente, prestes a morrer. Mas não era isso. Quando ele disse a Jesus: deixa eu sepultar o meu pai, ele estava dizendo a Jesus: me permita praticar um dos nossos preceitos judaicos. Quando morria alguém, o filho enterrava o pai. Quando o pai morria, o filho enterrava. O filho colocava o pai no sepulcro. E durante um ano, aquele corpo ficaria dentro do sepulcro, apodrecendo. E durante um ano, era o período em que ficaria só os ossos ali. E esse período, na tradição judaica, se dizia que era o período de purificação. O período, e por isso a Igreja Católica pega esse argumento para trazer a questão do purgatório. Então, durante um ano era o tempo em que um corpo de alguém que morria, na mentalidade judaica, ele se purificava. Depois daquele período, se pegavam os restos mortais e se colocava dentro de um caixotezinho e dizia: este aqui já foi purificado pelo Eterno. O que Jesus disse para ele? Quem purifica sou eu, quem liberta sou eu, quem transforma sou eu, quem pode purificar o outro sou eu. Você vai e prega, não isso que você quer pregar, não nessa mentalidade que você aprendeu, mas vai e prega o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria e gozo no Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Tuas maravilhas. E o outro diz a Jesus: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. E Jesus sabia que essa despedida de uma família não era algo simples. Não era algo como você vai viajar e você despede, liga para um, liga para outro. Não. Se fazia festa, se reuniu os parentes, e tinha que fazer muitas coisas da cultura. Então ele estava pensando: não, deixa eu ir lá, que quem sabe nesse período de despedida eu reflito melhor sobre essa questão de seguir a ti. Aí Jesus vai nos trazer esse exemplo maravilhoso. Quem lança a mão no arado? O trabalho de um agricultor. E olha para trás. Ele não está apto para fazer a vontade de Deus. Eu achei interessante como Lucas fecha isso aqui. Ele fecha esse capítulo de número 9. Falando sobre olhar para trás. Quem quer seguir a Jesus? Eu quero refletir com os irmãos aqui isso nessa noite. Jesus diz que quem lança a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Jesus estava querendo nos ensinar um princípio interessante. E qualquer que lesse aqui, se você for olhar isso no Antigo Testamento, você vai observar que um dia Eliseu estava ali trabalhando com as juntas de bois.
fazenda de seu pai. E o profeta Elias já havia recebido uma mensagem de Deus para consagrá-lo. E Elias vai até onde estava Eliseu. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não é você que vai atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de você. Nenhum de nós aqui temos capacidade de entender, de conhecer quem é Deus. Se Deus não tivesse revelado a mim e a você, jamais nós poderíamos entender quem Ele é. Elias vai atrás de Eliseu. E quando ele chega, ele está trabalhando. E ele está na 12ª junta de bois. E de repente Elias arranca o seu manto e lança sobre ele. Essa questão de arrancar o manto era algo muito poderoso. Você sabe que os profetas do Antigo Testamento, eles usavam o seu manto. E o manto deles, alguns dizem que era o Dagadol. Aquele manto tinha poder, aquele manto era o que andava com o profeta onde ele ia, nos momentos de intimidade com Deus, aonde o profeta ia, aquele manto estava com ele, então aquele manto tinha uma consagração. Elias passa e joga o manto sobre ele. E quando Elias joga o manto, ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida. E Elias diz para ele: você percebeu o que eu fiz? Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te convocou, Deus te comissionou. Então o que Eliseu faz, irmão? Ele diz: a partir de hoje eu não posso mais trabalhar aqui. Ele matou todos os bois, ele fez ali um grande sacrifício. A partir de hoje eu vou servir o Eterno, vou me consagrar ao Eterno e vou fazer a vontade do Eterno, porque ele me escolheu. Era mais ou menos isso que Jesus queria passar para mim e para você. Aleluia. Infelizmente, nos dias em que estamos, irmão, tem muita gente olhando para trás. Tem muitas pessoas olhando para trás. E o mundo, ele a cada dia que se passa, ele quer nos fazer olhar para trás. Eu comecei a investigar sobre alguns argumentos no Antigo Testamento de pessoas que olharam para trás. E você observa quando Deus envia os seus anjos lá em Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra, o cheiro do pecado era tão forte que aquilo já tinha subido às narinas de Deus. Deus já tinha presenciado tudo aquilo. Mas lá morava um homem justo, ele era juiz da cidade, Ló. E Deus manda os anjos resgatarem Ló. Os anjos vão na casa de Ló, chamam Ló. E a mensagem para Ló e sua família era: escapa com a tua vida, foge para os montes, não olhe para trás e não pare na campina. A mensagem de Deus foi muito clara. A palavra foi muito clara: não olha para trás, não para na campina, corre para o monte e você vai escapar da sua vida. Glória a Deus. Quando Deus começa a destruir a cidade, os anjos pegam aquela família pela mão e vão levando eles apressadamente, porque já sabia que a ira do Todo-Poderoso cairia sobre aquele lugar, devido ao seu alto nível de pecado. Se você nunca estudou a respeito de Sodoma e Gomorra, eu lhe aconselho a ver um vídeo de um pastor muito interessante, Jeová Mendes. Ele fez
um estudo e um apanhado histórico sobre a situação de Sodoma e Gomorra. Os guardas de Sodoma e Gomorra davam luz. E quem não pagava pedágio na cidade era estuprado. Ló e Abraão, que ficaram naquelas cercanias, eles pagaram pedágio. Por isso não aconteceu com ele. As pessoas não estavam preocupadas com nada. O sexo era livre, com animais e com tudo. Por isso Deus destruiu aquele lugar. Mas a mensagem de Deus para aquela família foi: foge, corre, não olha, não para, não olha para trás. E aí os anjos tiveram que pegá-los pela mão, e eles vão correndo, vão subindo para o monte. Só que a esposa do Ló, ela olha para trás. E o que ela se tornou, você sabe? Ela se tornou um estátua de sal. Agora, por que ela se tornou um estátua de sal? Porque o coração dela estava no que ela havia deixado lá. Você sabe que o sal era moeda de troca na época. Daí deriva-se a palavra salário. Aquela mulher não estava preocupada em salvar a sua vida, salvar a sua alma, em fugir daquele meio de pecado. Não, a preocupação dela era com o salário que ela tinha deixado lá. Não pode deixar esse tanto de sal aqui. Aí ela olha para trás e ela se transforma naquilo que ela deixou. Que recado isso é para a gente, irmão? Ei, independente do que acontecer, o mundo ele está, irmão, a cada dia concorrendo para se transformar, porque Jesus diz que quando ele estivesse próximo a vir, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. Olha, as leis que estão aí, elas estão concorrendo para que o cenário político do Brasil e do mundo esteja desse jeito. Mas o que é que os crentes têm que fazer? Não olhar para trás. Corre, irmão, corre, porque senão o pecado te pega, o diabo te apanha. Devemos correr sem olhar para trás, independente do que deixar. O céu tem coisa melhor para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem muitos cristãos que têm deixado, olhado para trás, por causa do sal. Aleluia. A palavra de Deus ela é clara, irmão. Tem muita gente que tem olhado para trás por pequenas coisas. Não são muitas coisas que estão deixando crentes fora do reino de Deus, fora da presença de Deus. São pequenas. Hoje em dia as pessoas querem uma mensagem que aquilo agrade a ele, mas se porventura a mensagem for dura, eles fazem o que fizeram, como está relatado no Evangelho de João. Jesus começou a pregar, vendo aquela grande multidão: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí até os próprios discípulos começaram a pensar: que mensagem dura, mestre, que negócio é esse? Antropomorfismo, homem se alimentando de carne humana, você está ficando doido. Jesus disse o que aos seus discípulos? Vocês não querem ir com eles, não? Porque muita gente estava abandonando Jesus, sabe por quê, irmão? Porque queria uma palavra que lhe agradasse. Quando Jesus começou, a mensagem começou a chocar com o seu pecado, porque o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho não é para Deus pintar nada, não é para Deus fazer nada por mim, não. O Evangelho é para que eu entenda o que Ele fez, o sacrifício dele, confrontar o meu pecado. Você precisa melhorar aqui, você tem que mudar isso aqui, você tem que transformar. Senão tu não vai entrar no reino de Deus.
Aí quando Jesus começou a bater, a multidão, irmão, era muita gente, começou a levantar e ir embora. Enquanto ele estava dando pão e peixe, todo mundo queria estar com ele. Mas quando ele começou a pregar, olha, o reino de Deus não é isso não, eles começaram a se levantar e ir embora. Os discípulos começaram a dizer, mas que mensagem dura. Jesus disse, você não quer ir com ele não? Aí Pedro tinha entendido. Ele disse, Senhor, para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Se só tu é que tem a palavra da vida. Só ele tem a palavra que cura, que transforma, que liberta, que salva, irmão. Só ele tem a palavra. E eu quero dizer uma coisa para você: a palavra não muda. A palavra de Deus, o que era pecado ontem é hoje e será eternamente. Adultério era pecado, continua sendo. Mentira era pecado, continua sendo. Se prostituir era pecado, falar da vida alheia é pecado, continua sendo, irmão. E tem gente que pensa que Deus vai mudar a sua palavra para beneficiar um e outro. As novas hermenêuticas que temos visto, as novas interpretações das Escrituras para beneficiar um e outro, tem muita. Nas Escrituras a pessoa acha o que ele quer para beneficiar o seu pecado. Mas eu quero te trazer um relato de 1 Reis, capítulo de número 13. Você já leu? A Bíblia diz que tinha um profeta, um homem de Deus, e ele vai até Jeroboão, que era o rei do reino do norte. Quando foi dividido, o reino do sul ficou Judá e Benjamim, e Roboão, filho de Salomão, tomou conta dessa parte. Jeroboão tomou conta da outra parte, o reino do norte, e se envolveu totalmente uma idolatria com pecado. Levantou altares em todas as cidades, e Deus mandou o profeta ir lá e profetizar contra o altar. Ele foi, e ele chega bem na hora que Jeroboão estava fazendo culto a Baal. E quando ele chega no meio do culto, ele diz: Deus mandou profetizar contra este altar. Esse altar vai rachar, porque o único altar que fica de pé, irmão, é o altar do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. O altar vai rachar. Quando Jeroboão ele estendeu a mão para mandar matar o profeta, a mão dele ficou mirrada. Aí ele pediu ao profeta: ora para minha mão voltar para o lugar. O profeta orou e a mão dele voltou ao lugar. Aí o rei disse: vem comigo, vem na minha casa, vejo que tu és homem de Deus, eu vou te dar um monte de presente, eu preciso te abençoar, eu vou te dar muitas coisas. Bem, o profeta disse: eu não posso ir, porque Deus me deu uma mensagem, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, eu não posso comer aqui na casa de ninguém, eu tenho que voltar por outro caminho até Betel. E o profeta vai, e naquela cidade havia um profeta velho, e o profeta ouve falar o que tinha feito aquele homem de Deus. Os seus filhos lhe dão a notícia, porque a notícia correu rápido em toda a cidade. Aí diz: arruma o meu jumento que eu vou atrás desse profeta. Arrumaram o jumento dele, ele foi atrás do profeta. Ele seguiu o caminho e ele encontrou com o profeta debaixo de um pé de carvalho, se não me falha a memória. Aí ele diz: tu és o homem de Deus que profetizou lá no altar de Jeroboão? Ele disse: sim.
Então vem comigo. Vem comigo, vamos comer na minha casa. Aí disse: não, Deus me deu uma palavra, que eu não podia voltar pelo caminho, eu não podia comer aqui na casa de ninguém, eu tinha que ir por outro caminho para me voltar para Betel. Você lembra o que o profeta velho fez? Ele disse: mas eu também sou homem de Deus. E um anjo de Deus, ele veio e falou comigo. Ele falou para tu ir lá na minha casa, para tu comer comigo lá, e depois tu segue o teu caminho. O profeta disse: o que? O anjo de Deus? Então vamos. Se for o anjo que falou, irmão, a palavra do anjo, ela não está acima da palavra do eterno. Paulo diz: ainda que eu mesmo, um anjo de Deus, chegue para você e pregue outro evangelho, ele seja considerado o quê? Maldito, anátema. Porque, irmão, Paulo tinha ciência que na trajetória ele podia errar, podia descer anjo, mas a palavra de Deus, ela não muda, porque Deus deu a palavra, e com essa palavra ele vai a Deus. Ele foi. Ele comeu na casa do profeta velho. Deus havia dito a ele: se você voltar pelo mesmo caminho, você será despedaçado e não dormirá no sepulcro dos seus pais. Isso é uma vergonha. Enquanto eles estavam comendo na mesa, agora o profeta velho é realmente usado por Deus. Ele diz: no caminho que você for, você será despedaçado. Sabe por quê? Porque você não honrou a palavra de Deus. Agora presta atenção no que eu aprendi com isso aqui. Deus não vai mudar a sua palavra para me beneficiar, não, irmão. Deus não vai mudar a palavra dele para beneficiar um grupo ou outro. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Douglas Batista, que foi um dos meus professores, ele dizendo que na igreja dele chegou um obreiro e disse: pastor, eu fui na igreja e Deus me deu uma mensagem. Que mensagem, irmão? Deus disse que a mulher que eu casei não era minha esposa. Eu disse: como é, irmão? Ele disse: é, pastor. E o pior, pastor, é que eu fui mais em 2 igrejas, e lá Deus usou 2 pessoas com a mesma mensagem. O pastor Douglas disse que falou para ele: irmão, você estará em adultério, você estará em prostituição, e você irá para o inferno, porque Deus não vai mudar a sua palavra para beneficiar a você. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. O mesmo Jesus que diz: não olha para trás, ele está dizendo para mim e para você: a palavra dele não pode mudar. A palavra de Deus não pode mudar para beneficiar ninguém, irmão. Olha, os homossexuais estão procurando nas escrituras brechas para poder que Deus aceita a vida com que eles levam. E eu quero dizer: se prepare, porque muita coisa vai vir contra a igreja no ano que estamos entrando aí. Mas independente do que acontecer, continue olhando para frente, sabendo que Jesus, ele não olhou para trás por causa de você. Agora não olhe para trás. Se você quiser entrar no reino de Deus. Aleluia, Deus. Tem coisas que querem fazer com que a igreja olhe para trás. Pensamentos que querem nos levar a olhar para trás. Mas a gente precisa pensar no sacrifício de Cristo, irmão. Jesus, ele foi tentado várias vezes a olhar para trás. O próprio discípulo que andava com ele, aonde ele ia, começou a dizer para Jesus: mas não, mestre, isso não vai acontecer contigo, não. Não, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Jesus disse para ele o quê? Para trás de mim,
Satanás, tu entende das coisas dos homens, mas das coisas de Deus não. Tu cogita das coisas dos homens, mas as coisas de Deus não. Olha, irmão, Jesus sabia qual era o propósito dele ter vindo aqui, qual era o projeto. Agora, se Jesus não olhou para trás por causa de mim, de você, se ele tivesse olhado para trás, você não estaria aqui hoje, você não teria sido perdoado pelos seus pecados. Então, irmão, agora olhemos para Jesus, que é o maior exemplo para mim, para você. Ele viu a cruz, quando ele estava ali no Getsemane, ele viu tudo que haveria de acontecer com ele. Glória a Deus. E quando Lucas escreve isso, Lucas é o único que relata que Jesus, porque ele era médico, suou grandes gotas de sangue. Era uma enfermidade terrível. Ela só dava em pessoas que estavam angustiadas de tal maneira que apenas a morte aliviaria aquela dor. Uma espécie de exsudação sanguínea nos poros dele, ao invés de sair do suor, começaram a sair gotas de sangue, porque Jesus estava vendo tudo que haveria de acontecer com ele, mas ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás. Sabe por que ele estava vendo eu e você, irmão? Ele estava olhando para mim, para você. Ele estava olhando para a sua vida. Ele estava olhando para a sua alma. E se nós sentássemos com Lucas aqui hoje e fôssemos indagar a respeito desse texto, ele diria para mim, para você: igreja de Jesus no Riacho Fundo, não olhe para trás, continue andando, continue caminhando, prossiga, porque a vitória é certa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu quero deixar por fim o exemplo do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, Paulo não estava em um hotel. Paulo não estava na cidade, na casa de irmãos. Paulo estava preso. Paulo estava milionário. Paulo escreve algumas epístolas na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Acredita-se que ele estava preso em Cesareia Marítima, aonde ficava a guarda pretoriana, que era o esquadrão de elite do exército romano. E a igreja de Filipos não conseguia entender por quê um homem de alta consagração como Paulo, um homem tão cheio de Deus e com tanta comunhão com Jesus, que o próprio Jesus é que ia lá dar recado para ele. Como é que ele estava passando por aquilo? E você observa que a epístola que Paulo escreve aos Filipenses, ela é chamada de epístola da alegria. Paulo está preso, irmão. Mas por várias vezes você vê Paulo dizer: igreja de Filipos, tenho um recado para você. Qual é, Paulo? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo para vocês: alegrai-vos no Senhor. Eu quero dizer para vocês, igreja de Filipos, eu estou preso aqui, mas o Evangelho não está preso. Temos que entender qual é o projeto de Deus. Às vezes Deus nos coloca em um lugar não para nos matar, não para nos destruir, mas para que ali nós sejamos instrumentos usados na palma da sua mão. Paulo está preso ali, e a guarda pretoriana, dia após dia, os guardas trocavam de tudo para ficar do lado de Paulo, protegendo como se ele fosse o bandido da mais alta periculosidade. Só que quando colocava os guardas ali, irmão, você sabe o que Paulo fazia? Pregava
o Evangelho para eles. E ia convertendo, e no final da epístola, você sabe o que é que Paulo diz? Paulo disse: olha, eu quero mandar uma saudação para vocês aqui dos irmãos da casa de César. Sabe quem era? Aquele povo que estava ali. Paulo estava ganhando todos eles para Jesus, irmão. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: eu não olho para trás. Por isso ele diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo, sabe para quê? Para o alvo. Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu. Eu vou chegar no céu, eu não vou olhar para trás. E o recado para mim, para você nessa noite é esse: não olhe para trás. Nós temos um alvo. O alvo é Jesus Cristo. Ei, irmão, o caminho da chegada está bem mais perto do que o de retorno. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Eu fico impressionado com o número de crentes que têm retornado nessa última hora. Irmão, é de se impressionar. Pesquisa do IBGE: o número de pessoas que estão afastadas da igreja brasileira hoje é muito maior, mais do que o dobro dos que estão dentro da igreja. É isto, Jesus. Pessoas que olharam para trás por pouca coisa. Jesus te ama. Às vezes olharam para trás porque foram decepcionados por algum pastor. Às vezes olharam para trás porque foram decepcionados por algum irmão. Às vezes olharam para trás porque alguma coisa aconteceu no decorrer da sua caminhada. E você sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Você já ouviu falar de Mondex, irmão? Mondex é o chip que está sendo preparado. E as maiores empresas do mundo já estão trabalhando nesse projeto. A junção de Visa e Mastercard vai dar um Mondex, que é um pequeno chipzinho do tamanho de um grão de arroz. E que eles, estudando há vários anos, perceberam que o único lugar que se pode colocar esse chip é na mão direita ou na testa. A princípio é só uma questão de tecnologia, porque ali tem os seus dados sanguíneos. Se você tem alergia a algum medicamento, se você tem hipertensão arterial, se você tem diabetes, você tem algum problema no seu corpo, onde é que você mora, o seu endereço, o seu CEP. E grandes empresários já usam isso porque esse pequeno chip, ele consegue detectar onde a pessoa está através de GPS. É uma coisa muito prática. Mas a Bíblia já nos ensinava a respeito disso. O livro do Apocalipse nos informa que só vai poder comprar, vender e negociar quem trazer essa marca. Essa marca só vai ser colocada naqueles que olharem para trás. E para nós é vergonhoso, irmão, tantos crentes abandonando Jesus por tão pouca coisa, tantos crentes deixando Jesus por tão pouco. Aí se nós olharmos lá para o Oriente, lá para o Irã, você está vendo as notícias aí? Se não me falha a memória, é ISIS, o nome do grupo radical islâmico, que está matando muitos cristãos. E aquele povo não está abandonando, nem olhando para trás, morre, mas morre com Jesus, irmão. Eles morrem, crianças sendo decapitadas, uma criança que foi arrancada do seu coração, de 3 anos, da idade do meu filho, arrancado o coração vivo, após a mãe ser estuprada por eles, irmão.
irmão. E aí, aquelas pessoas não deixaram Cristo, não abandonaram Cristo, não olharam para trás. E se eles pudessem dar um recado para a igreja brasileira, o que eles diriam? Igreja brasileira, não olha para trás, não recua, não retrocede. Jesus Cristo está voltando, nós temos um alvo. Se coloque em pé. Glória a Deus. Oh, Senhor, nos ajuda. Oh, glória a Deus. O sistema já está aí. O sistema da bênção já está no mundo, irmão. Ah, pastor, mas como? Quando Jesus disse a respeito do número, Jesus disse que era o número do homem. E qual é o número do homem? Se não o número 6, o homem foi feito no 6º dia. E por que é 666? É uma trindade. Aí a gente fica pensando, mas por que isso? É um sistema. Mas pense, Jesus era judeu. E quando Jesus está falando do número 6, ele não está falando do algarismo 6 como nós. Jesus está falando do Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico. A 6ª letra do alfabeto hebraico tanto é números como letras. A 6ª letra representa o 6. E se nós pegarmos o Vav do hebraico e transliterar, ou seja, trazer para o português, que letra que usaríamos? O W. Porque o nome de Deus em hebraico é Yod He Vav He. Iavé, e você já leu, ele é escrito com W. Que sistema é esse? O sistema mundial. Você já viu W? O mundo já está totalmente preparado, irmão. Mas o recado para mim e para você nessa noite aqui é: esse tema não foi escolhido à toa. Igreja, não olha para trás não. Paulo diz, quando ele escreveu a epístola a Timóteo, a 2ª, que é a sua última, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu sei que a coroa da justiça está preparada para mim, não só para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. Mas Paulo diz: olha, Demas vem depressa, porque Demas me abandonou. Olhou para trás, sabe por quê? Ele amou o presente certo. Oh, glória. Igreja de Jesus, eu não vim aqui para fazer você pular, mas eu vim aqui para fazer você refletir. Se você vai querer ser um dos que vai utilizar o Onyx na sua mão direita, e depois de colocado, meu irmão, não tem como tirar. Ele é carregado à base de lítio, e o lítio, se você tentar tirá-lo, ele estoura, o lítio entra no corpo e a pessoa morre. Eu não quero assustar você, eu só quero você fazer entender que se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria para mim e para você: aconteça o que acontecer, dê o que der, não olhe para trás, não olhe para trás, continue caminhando, continue prosseguindo, porque o céu espera a sua alma. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, digno é tu, ó Deus, de honra, de glória, de louvor e majestade. Meu Deus, as nossas vidas estão em tuas mãos. Meu Deus, essa igreja está na tua mão. Meu Deus, tu conheces o coração de cada um dos que aqui estão. Eu quero te pedir nessa noite, se porventura alguém aqui, ó Deus, tem olhado para trás,
tem pensado em abandonar a fé. Alguém, ó Deus, que já esteve no arado trabalhando, mas está olhando, faz ele refletir nessa noite, ó Deus. Faz ele nessa noite, meu Pai. Tu é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Faz essa pessoa entender que o arrebatamento se aproxima, que a tua vinda já está aí às portas e que nós já estamos prestes a ir morar nas mansões celestiais. Nos ajuda, meu Pai, nessa noite eu te peço, fala com essa palavra ao coração dos que me ouviram e que o teu nome seja, por isso, glorificado. Eu te agradeço no nome de Jesus. Você só um minutinho.